Se tu buscas aprimorar teus conhecimentos jurídicos em um ambiente acolhedor e com a riqueza da cultura gaúcha, prepare o teu mate. Apresentamos Chimarrão com Direito, com Benjamin e Ana. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Em como funciona quando o governo, a chamada fazenda pública, entra num processo na justiça. Tem umas regras bem específicas aí. Exatamente. É um universo um pouco diferente do processo comum entre particulares, né? Sim, e só pra gente alinhar aqui, quando falamos fazenda pública, não é só tipo União, Estados, municípios. Isso. Inclui também as autarquias, sabe? Tipo Bacen, Inmetro e fundações públicas como IBGE, CNPq. E é importante notar quem geralmente não entra nessa. Empresas públicas como Caixa, Correios, ou sociedades de economia mista tipo Petrobras, Banco do Brasil. A não ser, claro, que estejam prestando um serviço público bem específico delegado pelo Estado. Mas a regra geral é essa distinção. Perfeito. Então, a ideia hoje é destrinchar esses pontos cruciais, as diferenças práticas mesmo, para quem lida com esses processos contra ou a favor da fazenda. Vamos lá. Bom, aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. As prerrogativas processuais, aquela mais famosa de todas. Prazo em dobro. Quase tudo tem prazo dobrado para a fazenda se manifestar. O artigo 183 do CPC traz isso. A justificativa, em tese, é a complexidade da máquina pública, né? A necessidade de várias consultas internas para defender o interesse coletivo. Mas, atenção, né? Não é para tudo. Tem exceções importantes. Por exemplo, nos juizados especiais da Fazenda Pública. Que foram criados justamente para serem mais rápidos, então não faria sentido o prazo em dobro ali. Exato. E também não vale para prazos que a própria lei já estabelece como específicos para a Fazenda, tipo para impugnar uma execução. Certo. E outro ponto fundamental junto com o prazo é a intimação pessoal. O representante da fazenda tem que ser intimado pessoalmente, geralmente por carga, remessa ou meio eletrônico. Artigo 183, parágrafo 1º. Isso garante que a informação chegue, né? Dada a estrutura. Sim. E voltando aos prazos, só para reforçar, são os prazos processuais, aqueles definidos na lei para as partes se manifestarem no processo mesmo. Não vale para prazo de direito material, por exemplo. Entendi. E tem outra proteção importante quando a fazenda perde, né? O tal do reexame necessário. Ah, sim. O reexame necessário, ou remessa necessária, como alguns chamam, artigo 496 do CPC, é fascinante. Se a fazenda pública é condenada em primeira instância, a sentença não transita em julgado logo de cara. Como assim? Ela só vai produzir efeitos depois de ser confirmada pelo tribunal, pelo segundo grau. É uma condição de eficácia da sentença, sabe? Funciona quase como um recurso obrigatório, mesmo que a fazenda não recorra voluntariamente. Mas isso sempre acontece qualquer condenação contra a fazenda? Não. Tem limites. O próprio CPC dispensa o reexame em causas de valor mais baixo. Os valores mudam, né? Tem um teto para a União, outro para estados e capitais e um mais baixo para municípios menores. Ah, tá. Para não sobrecarregar os tribunais com causas pequenas. Exatamente. E também não precisa de reexame se a sentença estiver totalmente de acordo com o súmula do STF ou STJ, ou com o julgamento de recurso repetitivo. Enfim, com jurisprudência já consolidada. Faz sentido. E tem alguma pegadinha aí? Tem uma súmula importante, a 490 do STJ. Ela diz que essa dispensa do reexame por valor baixo não se aplica se a sentença for ilíquida, ou seja, se ela não definir um valor certo de condenação. Mesmo que pareça um valor baixo, se for ilíquida, em regra sobe para o tribunal. Entendi. Muita proteção para a fazenda. E falando em como ela se defende, o que acontece se ela simplesmente não responder ao processo? A revelia. Pois é, a revelia. Normalmente, se o réu não contesta, os fatos que o autor alegou são presumidos como verdadeiros, né? Sim, facilita muito para o autor. Só que, contra a fazenda pública, a regra geral é que a revelia não produz esse efeito principal, essa presunção de veracidade dos fatos. Ah, então mesmo que a fazenda não conteste, o autor ainda tem que provar tudo. Basicamente, sim. A ideia por trás é a indisponibilidade do interesse público. O patrimônio, os direitos públicos, não podem ser simplesmente perdidos por uma omissão processual do agente público. Entendi, mas tem alguma exceção? Tem. Se a discussão envolver direitos patrimoniais disponíveis,
Ou seja, aqueles que a Fazenda poderia negociar ou abrir mão, como em alguns contratos regidos predominantemente pelo direito privado, aí sim a revelia pode ter seus efeitos normais. Mas é exceção. O público causa um dano, o cidadão processa o Estado. O Estado pode chamar esse servidor para responder junto, ali no mesmo processo? Denunciar a lide para ele? Olha, essa questão da denunciação da lide ao agente público é um ponto bem sensível na prática. Existe uma tensão aí. Tensão entre o quê? Entre a posição do STF e algumas decisões do STJ. O Supremo, especialmente num caso de grande repercussão, o Ré 1.027.633, sinalizou fortemente contra a denunciação. A linha é: o Estado responde objetivamente perante o cidadão e depois, se quiser, entra com uma ação de regresso contra o servidor que agiu com dolo ou culpa. Para não complicar o processo principal do cidadão, imagino. Exato, para garantir indenização mais rápida. Mas, por outro lado, o STJ, em algumas situações anteriores, como no Aresp 63.018 do Rio, já admitiu a denunciação. Então fica essa controvérsia. Na prática, a tendência maior hoje é seguir o STF e não permitir a denunciação, mas não é um tema 100% pacificado. Complicado. Bom, mas nem tudo precisa terminar em briga judicial, né? A Fazenda pode buscar outros caminhos. Pode e cada vez mais, felizmente. A arbitragem, por exemplo, é admitida para resolver conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, coisas de contrato, valores. Já ajuda a desafogar o judiciário. Sem dúvida. E além da arbitragem, tem a mediação e a conciliação, previstas na Lei 13.140 de 2015. A Fazenda pode sim sentar para negociar acordos. Mesmo em coisas que não são puramente patrimoniais? Sim, mesmo para direitos que, a princípio, seriam indisponíveis, mas que a lei permita alguma forma de transação. Nesses casos, o acordo precisa ser homologado pelo juiz e ter parecer do Ministério Público para garantir a proteção do interesse público, claro. Mas é uma via importante. Essa busca por consenso e eficiência me lembra outra coisa, os tais negócios jurídicos processuais. Isso se aplica à Fazenda também? Perfeitamente. O artigo 190 do CPC abriu essa porta. As partes, e isso inclui a Fazenda Pública, podem negociar regras para o seu próprio processo. É uma flexibilização interessante. Que tipo de regra? Várias coisas. Podem, por exemplo, combinar um calendário para os atos processuais para dar mais previsibilidade. Podem definir um plano de pagamento para um débito fiscal dentro do processo. Podem até, olha que interessante, dispensar o reexame necessário se a decisão de primeira instância seguiu uma orientação administrativa já consolidada do próprio órgão. Nossa, isso é bem moderno, traz mais agilidade, imagino. A ideia é essa: dar mais autonomia para as partes e buscar soluções mais eficientes, adaptadas ao caso concreto, mesmo quando a Fazenda está no processo. E para a gente fechar com um tema que, nossa, tem dado o que falar ultimamente, a coisa julgada. Aquela ideia de que decisão judicial final não se mexe mais. Essa ideia de imutabilidade absoluta da coisa julgada tem sido relativizada. Especialmente em matéria tributária, isso ficou bem claro. Como assim, relativizada? O STF, em 2 julgamentos bem importantes, o RE 9949-297 e o RE 955-227, decidiu uma coisa que mexeu com tudo. Eles disseram que uma decisão tributária definitiva, que era favorável ao contribuinte, pode sim perder seus efeitos automaticamente. Como? Perder efeito depois de definitiva? Sim. Se, tempos depois, o próprio STF julgar aquela mesma questão tributária de forma contrária, em controle concentrado ou em repercussão geral. A partir da publicação dessa nova decisão do STF, aquela decisão antiga favorável ao contribuinte deixa de valer para o futuro e a Receita pode voltar a cobrar o tributo. Uau! Isso muda tudo em termos de segurança jurídica para quem ganhou uma causa tributária. Exatamente, gerou um debate enorme. E na mesma linha, o STJ, numa ação rescisória, a AR 6015, também superou uma súmula antiga, a 343, e passou a admitir ação rescisória contra a decisão que estava de acordo com a jurisprudência da época, se essa jurisprudência mudou depois de forma consolidada.
Ou seja, nem a coisa julgada está totalmente a salvo se os tribunais superiores mudarem de ideia sobre o tema central. Basicamente isso. Mostra uma tensão muito forte entre a segurança da decisão individual e a necessidade de garantir a uniformidade da interpretação da lei e o respeito às decisões das cortes superiores. É um ponto nevrálgico hoje. Então, para a gente amarrar tudo, a Fazenda Pública joga com regras próprias, né? Tem prazos maiores, intimação pessoal, o reexame necessário como uma rede de segurança não sofre os efeitos plenos da revelia. Isso, um conjunto de prerrogativas para proteger o interesse público. Mas, ao mesmo tempo, ela não está isolada. Busca também soluções mais rápidas e consensuais, como mediação, conciliação, arbitragem, e usa ferramentas de flexibilização, como os negócios processuais. Exato. É um movimento de modernização também, de busca por eficiência. E essa relativização recente da coisa julgada, principalmente em tributos, é talvez o ponto mais impactante, né? Que mostra como o sistema está se adaptando. Sem dúvida. É onde a tensão entre segurança jurídica e uniformidade fica mais evidente. É algo que todo operador do direito precisa estar muito atento. Fica então a reflexão, né? Como é que o sistema equilibra essas garantias históricas do Estado com essa necessidade de agilidade, consenso e agora até revisão do que parecia definitivo? Como fica a segurança jurídica para o cidadão e para o próprio Estado nesse cenário? É algo para a gente continuar pensando, com certeza. Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que deu o que falar no direito tributário brasileiro, né? Opa, com certeza. Aquela história de decisão final da justiça, coisa julgada, parece que não é mais tão final assim. Pelo menos quando falamos de impostos. Exato. Especialmente naqueles tributos que a gente paga todo mês, todo ano. As chamadas relações de trato sucessivo. Pois é, tivemos decisões bem recentes e, assim, impactantes do STF e do STJ que mexeram bastante com isso. Então, vamos lá. A ideia aqui é entender melhor como e por que decisões judiciais que antes garantiam que uma empresa não precisava pagar um certo tributo, tipo a CSL ou IPI em alguns casos, agora estão sendo, digamos, superadas. E qual a lógica por trás dessa flexibilização da coisa julgada tributária? É um ponto fundamental. Vamos começar pelo Supremo, pelo STF. Tiveram dois recursos extraordinários importantes, o 949-297 e o 955-227. Eles geraram os temas 881 e 885, com repercussão geral, né? Ou seja, valem para todo mundo. Exatamente. E o que a STF disse ali foi algo bem forte. Sim. Basicamente, se uma empresa tinha lá uma decisão antiga, individual, dizendo que não precisava pagar, por exemplo, a CSLL, essa decisão antiga perde o efeito dela para o futuro, assim, automaticamente. Isso se o próprio STF depois, numa decisão de efeito geral, como numa DI ou nesses RES mesmo, disser que aquele tributo é constitucional. É isso aí. O ponto crucial é essa cessação automática dos efeitos futuros. Não precisa de mais nada. Automática. Sem a decisão do STF em ADI ou em RE com repercussão geral, tem aquele efeito erga omnes, né, vale para todos, e ela simplesmente desliga a eficácia daquela decisão individual antiga dali para frente. Nossa. E o mais interessante, a Fazenda Pública, o governo não precisa nem entrar com ação rescisória para isso acontecer. Não precisa da rescisória? Isso muda tudo. Muda bastante, principalmente para esses tributos de trato sucessivo, que se renovam periodicamente. Imposto de renda, contribuições mensais. E tem mais um detalhe importante. O STF decidiu não modular os efeitos, ou seja, essa regra passou a valer assim, direto. Sem período de adaptação, então. Exato. A cobrança do tributo volta a ser devida a partir da data de publicação da ata de julgamento do STF que validou o tributo. No caso da CSLL, isso foi lá em 2007. Uau, desde 2007. Claro, sempre tem que observar as regras de irretroatividade, a anterioridade anual, a nonagesimal, as garantias normais do contribuinte, dependendo do tributo. E o Supremo fez uma distinção, né? Essa cessação automática não vale para qualquer decisão antiga, só para aquelas que contrariam uma decisão posterior do próprio STF, especificamente em ADI, ou em ré com repercussão geral. Entendi. Então, uma decisão geral e posterior do STF tem esse poder de frear os efeitos futuros de uma decisão individual antiga.
É bem impactante mesmo. Mas, peraí. E as decisões que já tinham transitado em julgado há mais tempo? O STJ também andou mexendo nesse vespeiro, né? Só que por um caminho um pouco diferente, parece. Com o IPI, acho. Precisamente. E olha que curioso. Foi no mesmo dia que o STF decidiu esses ADIs e SZRs, 8 de fevereiro de 2023. O STJ também trouxe uma novidade grande ao julgar a ação rescisória, a R$6.015. Que coincidência! E qual era o caso lá no STJ? Era sobre a cobrança de IPI na revenda de produtos importados. Um tema que, olha, foi uma verdadeira montanha-russa jurídica. Imagino. O entendimento mudou várias vezes. Era devido. Aí, em 2014, o STJ disse que não era. Pouco depois, em 2015, julgando o recurso repetitivo, disse que era devido de novo. E mais tarde, em 2020, o STF confirmou que era devido. Nossa, fica difícil fazer qualquer planejamento tributário assim, né? Totalmente. E é aí que veio a inovação da STJ nessa AR6.015. Eles decidiram superar um entendimento antigo consolidado na súmula 343 do STF. A súmula 343, aquela que dizia que não cabia rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Essa mesma. Basicamente, ela dificultava anular uma decisão final só porque a interpretação da lei era meio confusa na época. Mas o STJ entendeu diferente agora. Eles disseram que, se a jurisprudência não apenas muda, mas se consolida firmemente em sentido contrário depois da decisão final, aí sim caberia ação rescisória para desconstruir aquela decisão antiga. Ah, então a chave é a consolidação posterior da jurisprudência. Exato. Não é qualquer mudança. Tem que ser uma posição firme, pacificada no Tribunal Superior. E qual foi a justificativa para essa mudança de posição do STJ? A principal foi a isonomia, o princípio da igualdade. Imagina, algumas poucas empresas continuariam para sempre sem pagar o IPI na revenda só porque tiveram a sorte de conseguir uma decisão favorável num breve período de instabilidade da jurisprudência. Enquanto todas as concorrentes estariam pagando. Exatamente. Isso criaria uma distorção na concorrência, né? Uma vantagem competitiva injusta. Então, a ideia foi alinhar todo mundo à interpretação que prevaleceu e se consolidou principalmente nesses tributos de pagamento contínuo. Mas não foi unânime, né? A decisão foi apertada, 4-3, teve divergência forte, preocupada com a segurança jurídica, com o risco de relativizar demais a coisa julgada. Entendo. Segurança jurídica versus isonomia, um dilema clássico no direito. Então vamos juntar as peças. No mesmo dia, temos o STF dizendo que suas decisões gerais futuras param os efeitos de decisões individuais antigas sobre tributos contínuos. Isso, automaticamente. E o STJ admitindo usar a ação rescisória para anular uma decisão antiga se a jurisprudência mudou e se consolidou depois. Como que essas duas posições conversam entre si? Olha, elas tratam do mesmo problema de fundo, que é essa tensão entre a estabilidade da coisa julgada e a necessidade de tratar todos os contribuintes de forma igual, sob a mesma regra tributária. Mas usam ferramentas diferentes para isso. O STF age sobre os efeitos futuros da coisa julgada. A decisão dele em ADI ou ré com RG funciona como um marco temporal. Dali para frente, a decisão individual contrária não produz mais efeitos. É automático. Ok. Já o STJ atua sobre o passado, sobre a própria decisão transitada em julgado. Ele permite desconstituir essa decisão antiga através da ação rescisória, mas só sobre aquela condição específica, mudança e consolidação posterior da jurisprudência. Faz sentido. Caminhos diferentes, mas buscando resultado parecido. No fim das contas, ambas as cortes buscaram mecanismos para evitar que situações tributárias que se repetem no tempo fiquem congeladas de um jeito diferente do que hoje é no entendimento pacificado, consolidado dos próprios tribunais superiores. É um ajuste entre segurança jurídica e isonomia tributária. Certo. Então, para a gente fechar o raciocínio, aquela ideia de imutabilidade da coisa julgada em matéria tributária, especialmente para esses impostos de trato sucessivo, ficou bem mais relativa, digamos assim. Sem dúvida. O STF pode desligar os efeitos futuros de decisões antigas com suas teses gerais e o STJ abriu essa porta da ação rescisória baseada em mudança jurisprudencial consolidada. Exato. E isso tudo nos leva a uma reflexão importante, né? Qual seria?
Diante desses novos entendimentos, qual é o real peso, o valor prático da coisa julgada nessas discussões tributárias que se arrastam por anos? Que novas cautelas, que novas estratégias as empresas e a própria Fazenda Pública precisam ter ao discutir tributos de incidência contínua? Boa pergunta. É um cenário bem mais dinâmico, que exige atenção constante às movimentações da jurisprudência dos tribunais superiores. A segurança jurídica absoluta parece ter cedido um pouco de espaço para a isonomia e para a uniformidade da aplicação da lei tributária. É algo para se pensar. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema-chave para quem trabalha com direito no Brasil, né? As regras especiais quando o governo, a Fazenda Pública, está no meio de um processo judicial. Vamos dar uma olhada nas particularidades das tutelas provisórias e também da execução contra o Estado. A nossa base aqui é um roteiro de aula bem detalhado sobre o assunto. A ideia é clarear por que processar o governo, ou ser processado por ele, tem um caminho diferente, né? Exato. É fundamental entender isso. Não dá para tratar um processo contra a União ou um Estado, um município, como se fosse, sei lá, uma disputa entre duas pessoas físicas, duas empresas. Existem regras próprias, sabe? Elas foram pensadas para proteger o dinheiro público, o interesse de todo mundo. Mas, claro, tem que equilibrar isso com o direito do cidadão. O direito é uma resposta da justiça, e uma resposta efetiva. Vamos focar nos pontos que, assim, geralmente dão mais nó na cabeça e que são cruciais na prática forense e, claro, muito cobrados em concursos. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelas medidas mais urgentes, as chamadas tutelas provisórias. Liminares, antecipação de tutela, como é que fica isso contra o governo? Qual é a grande regra? Olha, a regra geral, que o Supremo Tribunal Federal já consolidou, né, é que não cabe liminar, não cabe tutela antecipada que obrigue a Fazenda a fazer um pagamento antes do processo terminar de vez, antes do trânsito em julgado. Ah, entendi. O fundamento para isso é a exigência do precatório, né? Aquele sistema de pagamentos do governo que está lá na Constituição Federal, no artigo 100. Certo. Para não desorganizar as contas públicas com uma decisão rápida. Certo. Exatamente, a ideia é essa. Não bagunçar o orçamento com pagamentos que não estavam previstos, que vêm de uma liminar. Faz sentido. Mas, como toda regra, imagino que existam exceções, né? Brechas importantes. Sim, existem. E são bem importantes mesmo. O próprio STF já apontou algumas. A mais conhecida talvez seja para benefícios previdenciários. Tipo aposentadoria, pensão. Isso, aposentadorias, pensões. Esses podem ser concedidos por liminar, sim. Tem até súmula do STF sobre isso, a 729. Outra exceção bem relevante é quando a ordem judicial não é para pagar dinheiro diretamente, mas sim para fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, ou entregar um bem específico. Ah, as obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. Exato, nessas a lógica é diferente. E também tem uma certa flexibilização para aqueles pagamentos de valor menor, as requisições de pequeno valor, as RPVs, principalmente nos juizados especiais federais. E por uma questão de razoabilidade, bom senso, também se costuma permitir para fornecimento de medicamentos urgentes. Tem decisão importante do STJ sobre isso em recurso repetitivo. Entendi. Então, tem a regra geral de não pagar, mas com essas válvulas de escape importantes? E tem situações onde a porta está totalmente fechada, onde a lei proíbe mesmo uma liminar contra o governo. Tem sim, a legislação proíbe expressamente algumas coisas. Por exemplo, não dá para conseguir liminar para reclassificar servidor público ou para dar equiparação salarial, nem para conceder aumento vantagem. Isso para evitar impacto direto na folha de pagamento por liminar, né? Justamente, isso está na lei do mandado de segurança e o STF reforçou com súmula vinculante, a 37, que tem força de lei para todo mundo. Outra proibição bem clara é contra a liminar que já resolva tudo, sabe? Que esgote o objeto da ação logo de cara. A lei que trata das liminares contra o poder público veda isso expressamente. Certo. Agora, um ponto que parece que mudou bastante recentemente, a questão da compensação de tributos. Antes era bem mais difícil conseguir isso por liminar, não era? Era. Sim, muito mais difícil. Tinha uma súmula do STJ, a 212, e a própria lei que meio que barravam isso em sede de liminar.
Mas aí, olha só, tivemos uma virada de chave bem importante no STF. Numa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4296. Ah, essa foi bem comentada. Foi mesmo. O Supremo disse que aquela proibição legal era inconstitucional. Então, o resultado prático é que hoje, sim, é possível obter uma tutela provisória para permitir a compensação de créditos tributários, ou previdenciários também. E essa mesma decisão, é importante dizer, também acabou facilitando liminares para liderar mercadorias importadas que estivessem retidas por alguma discussão tributária. Foi uma mudança de paradigma mesmo. Bem interessante essa evolução da jurisprudência. Agora, saindo um pouco das liminares, das tutelas provisórias, e pensando lá na frente, no fim do processo, o cidadão ganhou, tem um direito reconhecido. Como é que faz para cobrar essa dívida do governo? Bom, aí depende do tipo de obrigação que o governo tem que cumprir. Se for pagar uma quantia em dinheiro, Que é o mais comum, imagino. geralmente sim. Nesse caso, existe um procedimento todo especial, lá no Código de Processo Civil. Não é como cobrar de uma empresa que você pede penhora de bens, essas coisas. O caminho é diferente. Vai ser feita a expedição de um precatório, se o valor for mais alto, ou de uma requisição de pequeno valor, a RPV, se for um valor menor definido por lei. E tem que respeitar uma fila, uma ordem cronológica de pagamento. E aquela multa de 10% que tem no processo comum, se o devedor não paga no prazo, aplica para o governo? Em regra, não. Essa multa do artigo 523 do CPC, por não pagamento voluntário do valor definido na sentença, não incide contra a Fazenda Pública, a menos que ela apresente uma defesa contra essa execução, a chamada impugnação, e perca essa defesa. Aí sim poderia incidir. Mas se ela não impugnar, não tem multa. Agora, se a obrigação do governo não for pagar dinheiro, mas sim, de novo, fazer algo, não fazer ou entregar uma coisa, aí o processo de execução segue um rito mais parecido com um processo comum. Entendi a diferença. E tem aquela questão, né? Às vezes a dívida é grande, aí demora para receber pelo precatório. O pessoal não pode tentar dividir essa dívida em várias pequenininhas para receber mais rápido pela RVP? Não pode. A Constituição Federal proíbe isso expressamente. É vedado o fracionamento do valor principal da execução para tentar encaixar parte dele no limite da RPV, que é pago mais rápido. É uma tentativa de burlar a fila do precatório, né? Exato. A Constituição quis evitar isso. A única situação em que pode acontecer algo parecido é se a própria Fazenda Pública reconhece uma parte do valor como devida e só discute o restante. Aí, essa parte que ela não discutiu, a parte incontroversa, pode sim ser paga via RPV, desde que o valor se encaixe no limite da RPV, claro. Mas não é o credor que decide fracionar. Claríssimo. E para fechar o ciclo, e quando a situação é inversa? Quando é o governo que está cobrando da gente? Um imposto atrasado, uma multa? Aí a gente entra no terreno da execução fiscal. Essa tem uma lei própria bem antiga, mas ainda super importante, a Lei 6.830, de 1980. O processo de cobrança pela Fazenda se baseia num documento chamado Certidão de Dívida Ativa, a CDA. É o próprio governo que emite essa certidão e ela já tem força de título executivo, já vale para começar a cobrança judicial. E a execução fiscal tem todo um rito próprio também. Regras específicas para a citação do devedor, para a penhora de bens, para as formas de defesa que o devedor pode usar, os embargos à execução e também regras próprias de prescrição. Inclusive, aquela prescrição que pode acontecer se o processo ficar parado muito tempo por culpa da própria fazenda, a chamada prescrição intercorrente. Ufa, bastante detalhe, né? Mas, resumindo a nossa conversa, então, fica claro que mexer com a fazenda pública em juízo, seja processando ou sendo processado por ela, exige conhecer um monte de regra específica. Vimos que para conseguir adiantamentos, as tutelas provisórias de pagamento, a regra é fechar a porta, mas tem janelas importantes, as exceções. E teve aquela mudança grande na compensação de tributos que agora pode por liminar. Exato. E na hora de cobrar o governo, o caminho principal é o precatório ou a RPV, bem diferente da execução contra um particular. E quando é o governo cobrando, o jogo também muda, com a execução fiscal e a CDA mandando no processo. Perfeito. E eu acho que fica uma reflexão final, né? Todo esse sistema de regras especiais,
ele tenta fazer um equilíbrio. De um lado, proteger o Estado, o orçamento, o interesse público. Do outro, garantir o direito do cidadão a uma justiça que funcione, que seja efetiva. A jurisprudência, como a gente viu naquele caso da DI 4.296 sobre a compensação, mostra que esse equilíbrio não é fixo, ele vai se ajustando com o tempo, com as necessidades. E a questão que fica no ar é como é que o nosso sistema jurídico pode continuar evoluindo para ser mais eficiente e mais justo nessas disputas tão importantes, né? Principalmente considerando os desafios que a gente tem hoje, tanto nas contas públicas quanto nas demandas sociais cada vez maiores. É algo para a gente pensar.